e nos alinharmos e nos prepararmos. Como está escrito na palavra do Senhor: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Amém? Então nós temos visto essa semana, talvez seja o assunto mais comentado, mais visto, mais falado sobre a guerra de Israel, sobre o ataque do Hamas contra Israel. E isso é algo que já, de certa forma, já se era esperado, porque quando você olha para Israel, você sabe que existem muitas profecias que dizem respeito a Israel. Então Israel é um termômetro, Olhai para Jerusalém, orai pela paz em Israel, porque se houver paz em Israel, haverá paz no mundo. Mas se houver guerra em Israel, preparem-se, porque é um sinal de alerta. Então eu não vou entrar sobre a história, sobre a questão de Israel, porque eu posso falhar, mas eu sei que isso é um alerta. Eu sei que é um alerta de Deus para a igreja, que o fim vem e está próximo. E para falar a respeito disso, eu quero ler com vocês aqui lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém? Então essa é uma palavra bem clara e bem direta, que o profeta Joel, conclamando o povo, conclamando aquela nação, pregando arrependimento e falando: saiam a noiva do seu tálamo, saiam das suas recâmaras, ou seja, saiam do seu lugar de conforto, saiam do seu lugar de comodismo e procurem buscar. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes. Eu quero perguntar para você: como anda a sua vida com Deus? Como anda o seu relacionamento pessoal com Deus? Não, eu não estou te perguntando quantas vezes você vem para a igreja, se você só vem no domingo, se você participa de algumas outras atividades. Não, eu estou perguntando como anda o seu relacionamento pessoal com Deus. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, só você e Deus, que você pegou a palavra do Senhor e você pediu ao Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra onde eu preciso melhorar, Senhor, me mostra as áreas na minha vida que são vulneráveis, que eu preciso de mudança. Qual foi a última vez que você decidiu, você e Deus, fazer um propósito de jejum, para que o seu coração seja quebrantado, para que o arrependimento venha sobre o seu coração? Irmãos, religião, igreja no Brasil tem demais. Como tem igrejas, como tem religião, como tem palavras, a oferta é demais, é muita oferta. Você abre a sua internet no YouTube, tem excelentes palavras. Você vai aqui, se você pegar aqui só um raio, aqui uns 5 quilômetros, você vai encontrar diversas igrejas, talvez dezenas de igrejas. Tem para você escolher. Mas eu não estou falando sobre isso. A Bíblia nos fala que nós precisamos ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia que a luta vier, no dia que a batalha se travar, no dia que o dia mau chegar na sua vida, a religião não vai te sustentar. A religião não vai te sustentar, um relacionamento superficial não vai te sustentar. Porque na palavra do Senhor diz que no último dia chegarão pessoas lá e ainda falarão assim: Senhor, eu curei em seu nome, eu profetizei
quem é você? Eu nunca te conheci. Isso, a palavra do Senhor está falando de pessoas que profetizam, de pessoas que até curam no nome do Senhor, mas não tem um relacionamento com profundidade, não tem um relacionamento, não tem intimidade com o Senhor. E aí o profeta Joel, aqui no momento de crise, no momento em que aquela nação, apesar de próspera, o Senhor havia prosperado em Judá, o Senhor havia derramado sobre aquele povo uma prosperidade material, eles tinham muitas coisas, era um povo abençoado, mas aquele povo estava pecando com o pecado do egoísmo, estavam cada um cuidando da sua própria vida, cada um cuidando das suas próprias casas, cada um preocupado com o seu bem-estar, e eles não estavam preocupados em se arrepender, eles não estavam preocupados em servir a Deus, eles não estavam preocupados com o próximo. Então Deus vai enviando os seus profetas, envia Zacarias, envia Ageu, envia Joel, envia Malaquias, e vai enviando os profetas, e vai falando, olha, arrependei, envia Jeremias, o povo quer matar Jeremias, porque o povo não quer ouvir esse tipo de palavra. Não me fala para arrepender, não me fala que eu tenho que mudar, está tudo bem. Por que essa pastora está falando isso? Eu sou uma pessoa tão boa, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu honro os meus compromissos, eu sou uma pessoa tão boa, porque de que eu preciso me arrepender? Irmãos, a palavra do Senhor, os principais mandamentos que resumem toda a lei e que o Senhor fala no Novo Testamento, fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, com toda a vossa alma, e o seu próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos cumprindo essa palavra? Será que nós estamos amando o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças? Irmãos, nós não estamos. Nós estamos muito distantes de Deus. Nós colocamos tantas prioridades na nossa vida. E muitas vezes a igreja do Senhor tem cometido o pecado da idolatria. Não, mas eu não adoro santo. Não, mas eu não adoro imagens. Eu não adoro essas coisas. Existem ídolos no nosso coração. Ídolos são tudo aquilo que você coloca como prioridade acima de Deus. Talvez você tenha priorizado o seu trabalho. E você trabalha tanto. E você se esforça tanto. E você conseguiu ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem uma carreira, que tem um nome lá onde você trabalha, você é respeitado, você é conhecido. Isso está errado? Não, não está errado. Mas talvez isso tenha se tornado um ídolo no seu coração. Talvez você deixou de adorar, talvez você deixou de buscar o Senhor, porque a sua carreira se tornou algo mais importante. Talvez não é a carreira, é um casamento. Eu quero tanto um casamento. É uma pessoa. Eu amo tanto aquela pessoa. E eu aprendi a ser dependente emocional daquela pessoa. Que se aquela pessoa não me der atenção, está tudo perdido. Meu mundo desaba. É um ídolo. Você está adorando uma pessoa. Você está adorando uma profissão. Você está adorando talvez coisas, bens materiais, dinheiro, prosperidade. Talvez um sonho. Um sonho que você tem no seu coração se tornou um ídolo. Eu vou ser feliz no dia que eu conseguir mudar daqui embora para os Estados Unidos, porque nada aqui serve. Eu só vou conseguir ser feliz no dia que abrir uma grande porta para mim do trabalho. Eu vou morar lá no condomínio, lá com a família, ter o carro do ano, né? Se tornou um ídolo no seu coração. E muitas vezes nós não percebemos. O inimigo age com tanta sutileza, que vai nos incomodando e vai nos levando e vai nos distanciando da presença do Senhor. Quando eles estavam partindo ali da casa de Labão, e eles estavam indo embora, Jacó estava partindo, e aí a voz de Deus fala: olha, tem pecado no arraial, tem ídolos no arraial, não tem jeito de você prosseguir não, vai dar certo não. Essa empreendida sua aí não vai dar certo. Procura que tem ídolos. Aí Jacó falou: não tem ídolo aqui. Não tem, procura que tem. Começaram a procurar no arraial, começaram a procurar para todo lado. Raquel vai e esconde os ídolos domésticos, coisas que ela trazia desde a infância, coisas que
coisas que ela acreditava que era aquilo que era certo. E quantas vezes nós não queremos abrir mão? Queremos abrir mão de coisas que nos afastam de Deus. Ah, é só um lazer. É só um lazer, é hoje, amanhã, é depois. E aí eu gosto tanto do lazer que eu me perdi. Porque quem não gosta de lazer? Todo mundo gosta. Eu gosto, todos aqui gostam. É pecado o lazer? Não, não é pecado. A questão é quando isso se torna um ídolo no seu coração. A questão é quando isso te afasta de Deus, te leva para longe de Deus e você se perde. Ah, eu gosto dos meus amigos, meus parentes, tudo gente boa, tudo gente boa. Gente junta domingo, tudo na paz. Só que a gente começa a beber na sexta e para domingo. Qual que é o problema? A gente está em família, está tudo bem, não tem problema. Irmãos, na palavra do Senhor fala que nós devemos honrar os nossos pais, que nós devemos tratar bem a nossa família, se possível ter paz com todos. Mas veja só, existe uma diferença quando o meu coração tem uma tendência a ir para esse lado. Na Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Hoje você está bebendo um pouquinho, amanhã você bebe mais, depois você bebe mais. Hoje você está só nos seus parentes, amanhã os amigos, amanhã são os desconhecidos, depois da manhã você está sentado no bar com a mulher adúltera e você nem percebeu que você se afastou da presença do Senhor. Por quê? Porque você não quis abrir mão, porque é tudo normal, é tudo tão normal, é tudo tão bom que Ele tem. Irmãos, nós estamos vivendo a época que no lugar da igreja ir lá no mundo e convencer o povo do mundo que servir a Deus é melhor, que nós temos um gozo, que nós temos uma alegria da salvação, que nós somos o povo escolhido, o povo eleito, que nós vamos morar no céu, que nós nos privamos de certas coisas para estar na presença do Senhor. A igreja não tem mais essa convicção. Aí o que acontece? O mundo entra na igreja. O mundo entra na igreja e tudo fica normal. Só que o profeta Joel chama essas pessoas. E o profeta Joel fala aqui na palavra: agora mesmo assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor. Convertei-vos ao Senhor. Essa palavra converter é uma mudança de rota. Eu estou indo numa direção, até eu descobrir que aquela direção não vai ser bom para mim. Esse caminho que eu estou seguindo não vai ser bom para mim. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós confundimos a prova com o resultado das escolhas que nós fazemos. Muitas vezes é comum você ouvir falar: oh irmão, estou passando uma prova, estou numa prova terrível. E aí você vai ouvir: qual que é a prova? Ah, eu estou desempregado. Ah, eu estou passando uma situação difícil. Ah, e agora o meu casamento está difícil. Quando você era solteiro, tinha um monte de rapaz querendo casar com você, um monte de moça querendo casar com você. Você fez sua escolha. Ninguém amarrou você, ninguém te obrigou a casar. Você sabia quem era aquela pessoa. E aí você fala: estou passando pela prova. Não, foi sua escolha, você fez essa escolha. Quando você era jovem, você tinha a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, de escolher sua carreira. Você não fez. Então, hoje você colhe as consequências. Irmãos, teve uma época na nossa vida que eu trabalhava e eu ganhava relativamente bem, e o Dani também. E o Senhor estava nos prosperando de uma maneira tremenda, de uma maneira abençoada. E durante muito tempo nós achávamos, e nós tínhamos plena convicção que nós estávamos economizando, e economizamos mesmo. Nós investimos em alguns bens, em algumas coisas. Só que de repente sobreveio sobre nós um tempo difícil, um tempo de luta. E nós tivemos que abrir mão de algumas coisas. E tivemos que abrir mão de uma, de duas, de três. E nós começamos a perguntar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? E nós, eu e o Dário, entramos num propósito. E as coisas não estavam muito bem. E nós falamos: Senhor, nos mostra, nos revela onde tem pecado. E o Senhor começou a falar
E aí o Senhor foi mostrando, o Senhor foi trazendo essa revelação ao nosso coração. E junto com essa revelação, o Senhor trouxe arrependimento. E eu lembro que muitas vezes nós ficávamos ali, nós dois, orando, lendo a palavra e nos humilhando. Como diz Joel aqui, em jejum e oração, rasgar o vosso coração. Irmãos, quando as coisas começam a dar errado, você pode começar a orar e jejuar, que Deus vai te mostrar. Se você perguntar para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Porque, irmãos, você pode passar situações que sobrevêm, situações que você não provocou, tem uma doença que aparece, tem uma situação difícil, um contratempo, um acidente. Coisas acontecem na nossa vida que nós não provocamos. E isso sim é luta que nós passamos, é o dia da prova, é o dia mau. Mas mesmo assim o Senhor está conosco. Mas a maioria dos problemas que nós enfrentamos é consequência das nossas escolhas. Ah, pastor, então está tudo perdido. Eu errei, eu não estudei quando eu tinha que estudar, eu não formei quando eu tinha que formar, eu casei, talvez eu não casei com a pessoa que era mais certa. Então o que vai acontecer? Então o que eu vou fazer agora? Arrependei-vos, voltai-vos para o Senhor. Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é suficiente na sua vida. Ele é aquele que pode mudar qualquer situação. Ele é aquele que muda, que faz tudo novo. Quando você pensa o fim, acabou, o Senhor fala no começo, meu filho. Ah, meu filho, eu tenho tanta coisa boa para você. Eu quero dizer para vocês, irmãos, há uma diferença muito grande de arrependimento com remorso. Arrependimento é quando você sente aquela dor no seu coração e você quer se achegar ao Senhor, e você vai com o coração quebrantado, contrito para a presença do Senhor, e você fala: Deus, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso que o Senhor mude e transforme a minha vida. Remorso é quando você entende que você errou. Você vai lá, às vezes você até você toma algumas atitudes para reaver, para reparar o seu erro, mas no fundo do seu coração você não se arrependeu. Você não se arrependeu. Você sente apenas remorso. Você sente apenas culpa. Exatamente o que Judas sentiu. O que Judas sentiu? Judas sentiu culpa porque ele traiu Jesus, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele percebeu imediatamente que ele errou. Foi lá, pegou o dinheiro, devolveu o dinheiro, viu que errou. Mas o que ele fez? No lugar de correr para Jesus, ele correu de Jesus. Ele se afastou de Jesus, quando o que ele mais precisava era correr para os pés do Senhor. Irmãos, dói muito o meu coração em ver tantas manchetes, e às vezes nem é divulgado, mas às vezes você começa a conversar com uma pessoa, com outra pessoa, com outra. Nós que trabalhamos no comércio, a gente tem acesso a muitas pessoas todos os dias, e sempre a gente ouve algumas histórias. E como nós temos visto falar sobre suicídio, como nós temos visto falar de pessoas que se perderam na culpa, de pessoas que se perderam porque elas viram que falharam em alguma área, pessoas que se veem perdidas. Síndrome de Judas, sabe que está errado, mas no lugar de correr para o Senhor, corre para o Senhor, se afasta de Deus, se esquece que Deus tem uma solução. É muito triste ver vidas sendo ceifadas. Por quê? Porque não há arrependimento, não há mudança de rota, porque o Senhor Deus, Ele não despreza um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se humilha na presença dEle. Irmãos, enquanto eu falava para vocês que eu e o Darim nos voltamos para Deus e pedimos ao Senhor: Senhor, nos mostra onde há o pecado, o que está errado. E o Senhor foi nos mostrando, e cada situação, cada detalhe que Ele nos mostrava, nós nos arrependíamos e nós pedimos para Deus: Senhor, nos dá uma nova chance. Senhor, nos dá uma nova chance para fazer diferente. Se o Senhor nos abençoar novamente, Senhor, nós vamos ser fiéis nessa área. Nós vamos ser fiéis nessa área, Senhor. Nós vamos ser diligentes, Senhor. Nós vamos fazer diferente. Irmãos, o Senhor muitas vezes Ele nos leva em situações porque Ele nos ama.
A palavra do Senhor diz que Deus repreende e castiga a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, arrependimento é uma das mensagens principais da Bíblia Sagrada. O arrependimento é uma das mensagens centrais do Evangelho. O Senhor está o tempo todo na palavra do Senhor chamando o povo ao arrependimento. Israel vai e peca. Deus envia um profeta, Deus envia um rei, levanta alguém. Aquele povo se arrepende, a nação se arrepende, mas depois volta a pecar de novo. E Deus está sempre chamando as pessoas para o arrependimento. Só que agora, irmãos, é diferente. Agora o relógio, o tempo, as badaladas já vão marcar a última hora. Talvez o nosso tempo está se esgotando. Talvez nós estamos vivendo os últimos dias. Talvez não seja para todo mundo, mas talvez seja para mim, talvez seja para você. Nós não sabemos que dia que nós vamos encontrar com a morte. Nós não sabemos qual vai ser a última despedida, qual vai ser o último dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos, não sei. Mas a única coisa certa é que vai chegar. E como está a sua vida com Deus? Você está preparado para encontrar o Senhor, seu Deus? Você tem tido intimidade com o Senhor? Você tem se arrependido dos seus pecados? Eu quero ler aqui um pouco com vocês aqui, lá no Salmo 51. Quem estiver aí com a sua Bíblia, vamos ler aqui um pouco do Salmo 51. Esse Salmo 51 foi escrito por Davi. Davi escreve esse salmo com o coração extremamente quebrantado, com o coração extremamente contrito. Porque Davi, ele começa a sentir uma tristeza, uma angústia tão grande no coração dele, que era como se os ossos dele estivessem sendo quebrados por conta do pecado que ele cometeu. Eu quero dizer para vocês, antes da gente ler alguns versículos desse salmo, que Davi, ele era rico, era um homem rico, ele era famoso, ele tinha todos os motivos para não ter que se arrepender, para seguir em frente e dizer: tá tudo bem, eu sou o cara, eu pequei, mas vida que segue, quem não peca, quem não tem esses problemas. Ele era rei, irmãos, ele tinha posição máxima ali na hierarquia, ninguém ia condenar ele, senão ele mesmo. Então Davi comete pecado com Batseba. Todos conhecem aqui a história. Então Davi vê Batseba se banhando e ele deseja aquela mulher, ele manda buscar aquela mulher e ele comete o pecado de se deitar com Batseba. Depois ele comete o pecado de mandar trazer Urias, o marido de Batseba, traz lá Urias. E aí ele tenta resolver o problema, camuflar o problema, fala: vou dar férias para esse soldado, quando ele descobre que Batseba estava grávida do pecado que ele havia cometido de adultério. E aí ele vai tentar resolver aquela situação, e um problema chama outro problema, e ele vai apontar uma confusão tremenda, porque ele manda chamar Urias: dá férias para Urias. Urias: não quero férias não, vou deitar com a minha mulher não, oxe, que tal coisa, eu vou deitar com a minha mulher enquanto meus companheiros de guerra estão lá, vou não, então chama ele para um banquete na casa do rei, vamos embriagar ele, ele vai para a casa dele, embriaga Urias, dá uma festa para ele. Gente, o homem bêbado, ele não quis ir para a casa dele, nem bêbado, ele não perdeu o caráter que ele tinha, ele falou: não vou para minha casa. Então Davi vai e escreve uma carta e fala para ele: volta lá para o exército. A própria sentença de morte dele, Urias leva, inocente, sem saber, leva, entrega para Joabe. Fala: Joabe, o rei me mandou entregar essa carta aqui para você. Joabe lê e entende o recado. Vai e coloca Urias na frente da batalha para parecer que estava tudo normal. E Urias morre. Junto com Urias morre outros soldados para provocar também a morte de Urias. E Davi segue em frente. Recebe a notícia que Urias morreu e manda chamar Batseba para ser sua esposa. E achou que estava tudo bem. Achou que estava tudo resolvido. Minha trama deu tudo certo. Ok. Só que Deus viu. Só teve um problema: Deus viu. Quantas vezes nós pensamos
achamos que as nossas pequenas falhas ninguém vê e está tudo certo. Só que tem um problema: Deus vê. Deus vê todas as coisas. Deus sonda os nossos corações. Deus vê quando nós humilhamos alguém, quando nós tratamos alguém com indiferença, quando nós nos sentimos superior a alguém, quando nós achamos que somos demais, quando nós achamos que somos perfeitos. Deus olha lá do céu e fala: baixa a bola, porque esse negócio não vai dar certo. Se coloca no seu lugar. E quantas vezes a gente segue e acha que está tudo bem? Vem aqui na igreja domingo, sai do culto domingo, vai viajar nas ondas da internet, vai ver as pornografias, vai ver coisas que não agradam a Deus, coisas que não edificam. Vai abrir uma janela do pecado para entrar na sua casa, para entrar na sua mente. Vai dar abertura para o diabo ficar plantando semente na sua mente, na sua casa. Não ponha diante dos seus olhos aquilo que não é santo, porque o Senhor vem, Ele vem buscar um povo santo, um povo zeloso. E o Senhor quer que exige de nós que haja santidade, exige de nós que haja arrependimento. São coisas que o pastor Ailton não vê, são coisas que ninguém vê, mas você sabe. Você sabe que você está falhando. Contra quem você está falhando? Contra Deus. Então Deus viu quando Davi comete esse erro. E aí manda o profeta Natan, esse profeta corajoso. Irmãos, nós vivemos dias que o Senhor precisa levantar homens e mulheres de coragem. Coragem, homens de coragem como João Batista, para confrontar o pecado. Homens que vão olhar e vão dizer: está errado, não vão negociar com o pecado. Não, está errado, está errado. Não é porque todo mundo faz e diz que está certo, está certo. Errado é errado, certo é certo. Homens como o profeta Natan, que foi lá confrontar o rei, sob o risco de perder a cabeça também, literalmente. João Batista foi confrontar Herodes e ele perdeu a cabeça, foi decepado. E o profeta Natan vai lá e encara Davi. E ele começa contando uma história. Davi tinha um homem em certa cidade, um homem pobre que só tinha uma ovelhinha, mas tinha um homem rico, muito rico, que foi receber uma visita importante. E ele tinha milhares de ovelhas, e ele tinha milhares de gado, e ele poderia escolher qualquer uma daquelas ovelhas. Mas ele não quis escolher suas ovelhas. Ele mandou lá na casa do pobre buscar a ovelhinha e matou e sacrificou aquela ovelhinha para sua visita. E Natan começa a falar, e Davi começa a se enfurecer e começa a falar: maldito seja esse homem é digno de morte. Traz esse homem aqui, que esse homem merece morrer. E aí o que acontece? O profeta Natan aponta o dedo bem no rosto de Davi e fala: esse homem é você, Davi. Esse homem é você, Davi. Você tinha todas as mulheres, Davi. Você tem tantas aí disponíveis para você. Se você quisesse mais, eu te daria mais. O que mais que você queria? Você tem fama, você tem poder, você tem tudo. E você quis uma mulher de um homem trabalhador, honesto, que estava na batalha. Você pecou, Davi. E você pecou feio dessa vez. Então, quando Davi é confrontado, naquele momento, Davi poderia se justificar. Davi poderia falar assim: ah, mas também, né, Senhor? Como é que pode? Vai de cego lá tomando banho, na minha frente, na janela, a culpa foi dela. A culpa foi da mulher. Poderia falar, igual Adão falou: a culpa foi da Eva, Senhor. O Senhor foi me dar essa mulher aí. Eu nem pedi essa mulher, mas o Senhor me deu aí. A culpa foi dela. Sempre as mulheres eram a culpa, né? Ou não? Então, Davi não se justificou. Davi falou: eu pequei. Davi caiu em si. Sabe o filho pródigo? Quando ele cai em si, ele fala: eu pequei, eu pequei. E ele vai escrever esse salmo. E ele começa assim: Salmo 51, capítulo, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
uma corrente da psicologia que fala que o homem é produto do meio. Freud, se eu não me engano, fala isso. O homem é produto do meio. A palavra do Senhor aqui está falando que é o contrário. O meio é produto do homem, porque o homem já nasce mal. O nosso coração já é mal por natureza. Você começa a ver uma criança pequenininha, brincando com o outro, vai lá e pega o brinquedo dele e vai para cima. Vai para cima, né? Quem tem criança aí sabe. Já nasce egoísta, já nasce com a natureza difícil. Você tem que tomar, você tem que controlar a natureza da criança, porque em pecado eu fui formado. Nós vivemos num mundo, irmãos, que é rodeado de pecado. A nossa essência é pecaminosa. Portanto, se alguém aqui, ou eu, ou qualquer um de nós, se disser perfeito, nós estamos mentindo com a palavra do Senhor. Porque nós somos perfeitos, nós somos cheios de falha, nós somos cheios nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Todos os dias carecemos do perdão do Senhor. Precisamos nos arrepender todos os dias. Se nós quisermos prosperar na nossa vida, se nós quisermos uma vida restaurada, uma vida de mudança, de prosperidade na nossa vida, nós precisamos nos arrepender. Eu quero pedir licença agora para Sara e para o David, que eles fizeram com a gente um curso em 2021. Esse casal tão amado, tão precioso, se casaram aqui na igreja e se mantiveram na presença do Senhor por um tempo, mas por um tempo eles se afastaram da presença do Senhor. E quando nós abrimos essa turma, eles estavam começando a voltar. Eles estavam vindo, tinham poucas vezes que eles estavam vindo. Num dia eles estavam saindo e a gente chamou eles: olha, nós estamos abrindo uma turma do Casados para Sempre, vem participar com a gente. E aí a Sara falou: nossa, eu quero demais, eu estou precisando desse negócio, eu preciso entrar nessa turma, pode colocar nosso nome. Na hora ela falou, nós colocamos o nome deles, começamos a turma. E durante essa turma, desse curso, estava lá uma equipe assim, de Deus, formada por Deus, pastor Sam, pastor Raul, estavam lá com a gente em plena pandemia, e nós sentimos essa necessidade de ministrar. E eu me lembro que eles foram um dos casais daquela turma mais quebrantados na presença do Senhor. Cada ministração eles se derramavam, eles falavam: eu preciso de mudança, eu preciso disso para a minha vida, nós precisamos. E naquele momento eles estavam com o coração contrito. Eles entenderam que eles precisavam mudar de rota. Eles entenderam que eles precisavam se voltar para o Senhor Jesus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E vieram as lutas, sopraram os ventos. Eu me lembro que um dia eles chegaram lá e a Sara ligou e falou: não vai dar para a gente ir, porque ela estava grávida, estava com uma criança pequena e o David foi mandado embora. Irmãos, vocês pensam que quando nós escolhemos servir a Deus vai ser fácil, só vai ter mil maravilhas? Você acha que o caminho de seguir a Jesus é só flores? Não, irmãos, não é não. O caminho que Cristo nos ensinou é o caminho de renúncia. Quantas vezes Jesus pregava para as multidões e teve um discurso de Jesus que foi em todo mundo embora? Foi em todo mundo embora. E ele olhou para os discípulos e falou: vocês não vão embora também não? Eles falaram: não, para onde iremos, Senhor? Se só em Ti encontramos palavras de vida eterna. Porque os discursos de Jesus eram duros. Jesus nunca ofereceu barganhar com o homem. Olha, vem e me segue. Se você vier para a igreja todos os dias, se você comparecer aqui todos os dias, sua vida vai ser mil maravilhas. Você vai ter dinheiro, você vai ter saúde, você vai ter riqueza. Não. Jesus nunca fez isso. Jesus prega o Evangelho. Jesus fala: quer servir a mim? Negue-se a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser é assim. Se você quiser, na palavra do Senhor diz que estreito é o caminho que conduz à salvação, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Irmãos, a Sara e o David perseveraram. Nesse dia eles foram
E o Senhor começou a trabalhar na vida deles. Mas eles decidiram de todo o coração: nós queremos voltar para a presença do Senhor. Nós vamos voltar e nós vamos fincar os nossos pés na presença de Deus. Nós vamos levar nossas filhas, nós vamos perseverar, nós vamos fazer o que for preciso, mas nós não vamos sair da presença do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eles estão aqui firmes na presença do Senhor. A Sara tem 2 crianças pequenas. Você chega aqui, ela está ensaiando, não sei quantas vezes por semana a Sara ensaia, e ela participa de muitas coisas, e tem disposição em servir no reino do Senhor. Por quê, irmãos? Porque ela se arrependeu, ela percebeu que ela precisava, acima de tudo, ela precisava ter um conserto com Deus, manter a vida dela na presença do Senhor. Porque você pode ser bem sucedido, você pode ser rodeado de amigos, você pode ter tudo, mas se você estiver distante da presença do Senhor, haverá sempre um vazio no seu coração que só o Senhor pode preencher. Você pode estar aqui na frente de muitas pessoas e essa capa pode convencer muitas pessoas, mas por dentro só Deus sabe. Só Deus conhece a sua vida. Só Deus sabe quem você é dessa porta para fora, quem você é de segunda, terça, no seu trabalho, onde quer que seja. Não estou falando que aqui tem pessoas mau caráter, não. Eu sei que aqui a maioria são pessoas honestas, pessoas que servem ao Senhor, pessoas que procuram estar na presença de Deus. Mas sabe onde nós pecamos, irmãos? É nos detalhes. É quando nós achamos que está tudo bem. É quando nós achamos que nós somos bons demais. E era esse o pecado que Judá estava cometendo. Quando Joel faz essa proclamação, conclama o povo ao arrependimento, ele estava falando assim: não, está tudo bem, nós estamos vivendo assim, somos egoístas, mas nós somos honestos, nós somos pai de família e tal, beleza, né? Mas o juízo vem, o juízo do Senhor vem. E aqui Davi continua aqui no Salmo, e ele vai falar que iniquidade me formaram, o pecado me concebeu minha mãe, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quantos conhecem aquele hino? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmãos, alvo mais que a neve é o que o Senhor quer para nós. Nós precisamos nos comparecer na presença dele, irmãos. Brancos como a neve, o Senhor vem buscar uma noiva limpa, sem mancha, sem pecado, uma noiva transparente, alvo mais que a neve. Só o sangue do Senhor pode nos lavar, só o sangue do Senhor pode nos limpar, só o sangue do Senhor pode nos purificar. E aí aqui ele fala: fazem ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Davi sentia tanta dor que era como se os ossos dele estivessem sendo quebrados por conta do pecado que atormentava ele, a culpa que ele sentia. Parecia que estava tudo bem, mas quando ele descobre o pecado, o tamanho do pecado que ele cometeu, ele fala: Senhor, me dá alegria, para que esses ossos voltem a ter paz, para que esses ossos voltem a ter alegria. E ele continua aqui: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmãos, Davi aqui está falando coisas tão profundas, irmãos. Pega esse salmo, a hora que você chegar em casa, e leia ele de novo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se você pensa que você não tem que se arrepender de nada, leia esse salmo, que o Senhor vai ministrar no seu coração, que o Senhor vai trazer ao seu coração. Então, Davi fala: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é puro, quem está errado sou eu, quem falhou sou eu. Senhor, mas renova em mim um espírito reto, Senhor. Não escondas de
Espiritinho, o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Irmãos, quantas pessoas já perderam a alegria da salvação? Não tem mais alegria da salvação. Você fala em salvação, a pessoa, salvação? Não, beleza. Perderam o brilho no olhar. Você sabe o que faz uma pessoa perder o brilho no olhar? Pecado. Pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. Você vê uma pessoa, quando ela é transformada, quando ela é lavada, remida no sangue de Jesus, parece que ela tem um brilho diferente no olhar. Agora você olha para uma pessoa e você começa a ver que o semblante dela mudou, não é mais o mesmo. Parece que há uma tristeza naquele olhar, parece que já não é mais a mesma coisa, parece que não brilha mais com tanta intensidade, parece que as coisas que a pessoa fala já não tem mais tanta verdade. A pessoa começa a mudar quando ela começa a abrir brechas para o pecado, começa a negociar com o pecado, começa a colocar na mesa de negociação a intimidade com Deus, o tempo de oração. Não, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou sair, hoje eu vou fazer aquilo, amanhã aquilo, e vai se perdendo de Deus. Porque, irmãos, nós pecamos também quando nós não glorificamos a Deus, quando a nossa vida não glorifica a Deus, quando a nossa vida não glorifica ao Senhor, nós pecamos também. Você sabia que o maior pecado do povo de Israel foi a murmuração, foi a reclamação? Aquele povo que vivia reclamando, aquele povo que estava tudo ruim para eles. Pecado de murmuração, pecado de maledicência. Então Davi continua: então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Irmãos, você sabe, se Davi sabia fazer uma coisa, era ofertar. Irmãos, Davi pegava, não era pouca coisa não. Então, se sacrifícios e oferta resolvesse o problema dele, não resolver, estava muito fácil. Eu acho que Davi preferia, né? Mas se fosse só ofertas e sacrifício, mas ele sabe que não. Ele fala: não, se fosse só oferta e sacrifício, eu te daria, Senhor. Mas o Senhor quer um coração contrito, um espírito quebrantado, que o Senhor não desprezarás. Então aqui no final ele vai falar: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então te oferecerão novilhos sobre o teu altar. Antes de oferecer sacrifício, antes de oferecer ofertas, conserta-te com o Senhor, arrependa-te, e o Senhor vai ouvir as suas orações. Porventura Deus não é um Deus misericordioso? Porventura não é aquele Deus que pode transformar deserto em mananciais? Porventura há algo impossível para Deus? Porventura há pecado grande demais que o Senhor não possa perdoar? Porventura há alguma coisa que o Senhor não possa fazer por você hoje? Não há nada que o Senhor não possa fazer por um filho que se arrepende. Ah, o Senhor, Ele está em busca desses corações quebrantados. O Senhor quer dar novas chances aqui. E eu falava para vocês sobre a minha vida com Davi quando nós buscamos ao Senhor. E o Senhor tem nos dado uma nova chance. Porque o Senhor é um Deus de novos começos. O Senhor é um Deus de novas oportunidades. Quando você pensa assim: meu Deus, eu falhei, Senhor. Mas o Senhor quer esse coração, quer que você chegue exatamente nesse ponto. Eu falhei, Senhor, quando eu deixei de buscar a sua presença. Eu falhei, Senhor, quando eu tomei decisões por mim mesmo, movido pelas minhas ideias. Na palavra do Senhor diz que enganoso e traiçoeiro é o coração do homem. Eu precipitei, Senhor, eu deixei de fazer, ou eu fiz quando não era para fazer. Mas hoje, Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, como pai. Porque às vezes nós falhamos como pai, nós falhamos como mães. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Se eu puxo demais, eu falo: meu Deus,
eu estou puxando demais. Eu libero demais, meu Deus, eu estou liberando demais. E a gente muitas vezes não consegue encontrar um ponto de equilíbrio. E muitas vezes nós falhamos em levantar um altar de oração na nossa casa e nos converter ao Senhor com jejum, com oração, nos humilharmos e pedirmos ao Senhor a direção. Nós não queremos isso. Nós achamos muito mais fácil chegar numa pessoa e começar a falar dos nossos problemas, derramar nossos problemas para uma pessoa. A pessoa olha para você e fala: nossa, então agora eu vou te contar os meus. Aí você vai ver que os problemas da pessoa é maior que os seus. No lugar de você se derramar na presença do Senhor e buscar dele a direção. Quantas vezes nós falhamos como marido, como esposa, porque muitas vezes nós reclamamos, nós negligenciamos, nós só vemos os defeitos e nós não usamos a nossa boca para abençoar, nós usamos muitas vezes para amaldiçoar. Quantas vezes nós falhamos quando nós deixamos de honrar quem está conosco, quem está do seu lado na batalha, honrar as autoridades. É pecado quando nós deixamos de honrar. Na palavra do Senhor diz que Deus elegeu as autoridades e nós devemos honrar as autoridades. Nós devemos respeitar quem está no governo, quem está na direção, porque se ele está lá foi o Senhor que levantou. Então nós precisamos nos arrepender. E agora, para finalizar, eu só quero que você volte novamente lá para Joel. Eu vou finalizar a minha palavra agora. Aqui no livro de Joel, ainda no capítulo 2. Acaba aqui esse versículo. No meio dele aqui, versículo 24 e 25, começa uma promessa de esperança. Há esperança para aquele que se arrepende. Há esperança para aquele que se volta para o Senhor com o coração contrito. Então aqui ele vai falar, 24 e 25. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ão os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lagosta, e o pulgão, e a... como é que é esse nome aqui, irmãos? Oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, há uma palavra de restituição. Restituir-vos os anos que foram roubados. Há uma palavra de restauração, uma palavra de esperança. Coloca a sua casa em ordem, meu irmão. Que o Senhor te ama. O Senhor tem bênçãos sem medida para derramar sobre a sua vida. O Senhor tem alegria plena. O Senhor quer restaurar relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre amigos. O Senhor tem restauração. O Senhor tem vida abundante. Porque na palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém? Fica de pé, irmãos. Fica de pé. Que essa palavra possa continuar tocando no seu
Senhor tem uma vida abundante, Senhor. O Senhor
Vamos orar pelo Mateus, ele é vizinho da Joyce do Neto. Ela é uma criança de 5 anos e ela caiu no 3º andar. Está em estado grave no hospital. Vamos orar por essa criança, amém? Fala para o Senhor que a oração da fé ajudará a vida. Amém. Senhor, entra agora na misericórdia do Senhor. Entra agora onde está essa criança, e vai levantando agora pelo poder do Senhor, pelo braço forte. Ó, Deus, vai restaurar a vida, vai trazendo vida a essa criança, Senhor. Vai romper agora o espírito de morte. Senhor, vai dando vida a essa criança. É sobre a tua palavra, é o teu nome, que nós clamamos. Nós clamamos a Deus que é santo, Deus que é poderoso, Deus que é poderoso, e cremos em nome de Jesus. Senta só um minutinho, queridos. Quero parabenizar o trabalho da irmã Marcelene com as crianças. O trabalho foi realizado ontem. Deus abençoe a irmã Marcelene. Cadê a irmã Marcelene? Está lá embaixo ainda? Está lá, né? Deus abençoe toda a equipe que apoiou, que apoiaram. O trabalho de crianças é um trabalho excepcional, um trabalho muito necessário na igreja. E eu quero sempre incentivar os pais a trazer os seus filhos a todos os momentos em que realiza trabalho para as crianças e com crianças, inclusive na escola bíblica dominical. A escola dominical é um instrumento poderoso para evangelizar as crianças, para fazer com que as crianças cresçam no temor e no conhecimento da palavra de Deus. Talvez você imagine que o Evangelho vai entrar na vida da sua criança quando ele estiver maior, mas não. O Evangelho entra na vida da criança quando ele é pequenino mesmo. O Regis, esse pastor, que converteu não, já veio para a igreja, né? Quando ele era ainda quase que um bebê, né? Na minha família, chegou na igreja, tinha 4 anos de idade. E quando ele tinha 6 anos, ele sofreu um acidente gravíssimo. Poderia ter tirado a vida dele, queimou a maior parte do corpo aqui das costas, queimou tudo, queimadura de 3º grau. E não tinha muita esperança de vida para ele, o médico não deu muita expectativa. E é interessante que com 6 anos de idade, ele orava e dava testemunho, e os enfermeiros, os médicos ficavam admirados. Como uma criança de 6 anos de idade tinha testemunho de fé. Ele tinha testemunho e falava para eles, e eles repercutiam aquilo, porque uma criança de 6 anos já era crente, já conhecia Deus, já confiava em Deus. Então, pais, traz os seus filhos para a escola bíblica dominical. Amém? Pastor Aurélio também trazendo um recado sobre um evento de jovens. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar todos que desejam participar com os jovens, os pais, para levarem os jovens no dia 21, agora nesse próximo sábado, às 9 horas da manhã, nós vamos estar saindo aqui da porta da igreja e vamos para a chácara ali do meu pai, do pastor Laír, no Jardim Olímpico, que nós vamos estar passando o dia, no café da manhã e com almoço, com churrasco. Aí é só levar um kit crente, com carne e refrigerante para estar passando o dia conosco. Então será nesse sábado, agora dia 21, a partir de 9 horas, estaremos saindo lá, as programações, teremos um momento de lazer com os jovens, dinâmicas, mas também um momento reservado para a palavra, o próprio pastor aí vai estar ministrando, então os pais são convidados e que puderem ir, vão ser muito bem-vindos ali naquele local. Amém. Sim. Pastor Ricardo, pastor Lino pediu para dar um recado.
Amém? Paz do Senhor, igreja. Tudo bem? Nós temos em nome do pastor Ricardo, da pastora Maria, nós vamos fazer um convite muito especial para cada um de vocês e cada família aqui representada. Nós vamos ter, a Aura vai colocar também, a pastora Aura vai colocar, o Dia da Família. Daqui um mês, exatamente um mês, no dia 15 de novembro, nós teremos esse evento que é uma bênção, né, que é o evento do Dia da Família. E lá nós teremos um momento de palavra para a sua família, ser edificada, ser abençoada, um momento de louvor e muito lazer, muita comunhão. Então não perca a oportunidade. Amém? Mas, senhor, irmãos, sempre o outro tem que falar um pouquinho também, né? Então eu vou falar também. Deixa eu pegar minha cola aqui, quando eu vou supermercado eu vou comprar duas coisas, eu esqueço uma. Deixa eu ver aqui. O evento vai ser dia 15. No sítio Paraíso, em Hidrolândia, vai começar às 9 horas, o valor é R$30 por pessoa, criança acima de 7 anos paga, ok? Até os 7 anos não paga. Então é R$30, vai ser começar às 9 horas, e todos estão convidados, R$30 por pessoa, amém? Nós ficaremos muito felizes se você estiver lá presente com a gente. Procura a gente, ou a Ana Carolina e o Rogério, ok? Se você quiser reservar, colocar o seu nome, a gente está aqui à disposição. Amém, queridos? Durante a semana nós estamos atendendo os pequenos grupos, reunião de mês. Quero incentivar você a estar nessas reuniões. Quero incentivar você a participar, porque o Senhor tem falado conosco, usado também esses ambientes para evangelizar, também para compartilhar a palavra, também para edificação. Nem vamos colocar de pé. Quinta-feira nós temos o culto, a auditória. Na terça-feira, às 16 horas, e na sexta-feira também às 16 horas, nós temos um trabalho, uma tarde da bênção aqui da igreja. Amém? Quero dizer aos nossos visitantes, um casal aqui que nos visita. Vocês são muito bem-vindos, Deus abençoe. Ali também nós temos algumas pessoas, vocês são muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Glória, Deus abençoe, estamos muito felizes. Ela está morando em São Paulo, né? Deus abençoe você e que a graça do Senhor te fortaleça, te sustenta. Cada dia o Senhor vai te abençoando. O Senhor vai te fortalecendo. A Andréia, né? Ela está meio sumida. Olha só, nós estamos até apresentando como visitante, viu, Andréia? Queremos não apresentar como visitante, mas que Deus te abençoe. Estamos felizes com a sua presença nessa noite. Pastor Regis, que nem sempre está conosco. Pastor Regis faz um rodízio, né? Ele tem 3 irmãos pastores de igreja, né? Então ele não esquece da gente não, mas ele também não esquece dos outros. Então esse é o motivo que nem sempre, todas as semanas ele está aqui conosco. Vamos estar orando e agradecendo ao nosso Deus por este culto, amém? Senhor Deus, nós te adoramos e bendizemos. Nós te glorificamos, exaltamos o teu nome. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus que responde a oração do teu povo. O Senhor é Deus que faz milagre na vida da tua igreja. Senhor, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.